Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Bem-vindo a esta primeira semana, ou melhor, a última semana cheia de dezembro, porque na outra semana já temos o Natal. E tem muita coisa na economia acontecendo no Brasil e no mundo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Aqui no Ibovespa, ou aqui na Bovespa, na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, nós ultrapassamos hoje, pela primeira vez na história, os 113 mil pontos. No final da sessão, a Bolsa chegou até a operar negativamente, mas sem que exatamente tenha havido uma razão para isso. Foi um pouco de realização de lucros, venda de ações, não necessariamente um fator externo que tenha mexido com o Ibovespa. Aliás, as bolsas do mundo também subiram hoje, justamente com a melhora no ambiente comercial no mundo todo, dado o primeiro acordo, a primeira fase do acordo entre Estados Unidos e China, que já trouxe notícias positivas para os mercados na semana passada. Não somente para os mercados, para a economia global. Vamos falar também do dólar, que hoje chegou na sua mínima desde o mês de novembro, aqui fechou a R$ 4,06. A queda no mês de a queda no mês de dezembro já quase anula toda a alta que houve no mês de novembro. A gente fala do dólar daqui a pouquinho também. Melhorou a previsão de PIB no boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central, tanto deste ano quanto também do ano que vem. Uma melhora marginal, mas assim de alta, ou seja, há uma melhora já na previsão da economia como um todo. E a gente vai falar também que um terço dos brasileiros que planeja gastar, ou dos brasileiros que planejam gastar agora no Natal, um terço ainda está endividado, ou seja, tem parcelas de dívida em atraso. A gente fala disso tudo no cenário econômico de hoje, que já está no ar. Seja bem-vindo uma vez mais ao Cenário Econômico. Nós estamos diretamente aqui da B3, no centro da cidade de São Paulo. Você pode participar do programa enviando seus comentários para as nossas redes sociais. O Cenário Econômico está sendo transmitido também pelo canal da TV Brasil no YouTube, pela página da TV Brasil no Facebook e no perfil da TV Brasil no Twitter. Bom, menos de uma semana depois de tomar posse, o novo presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou um aumento de impostos, sobretudo para exportações de commodities agrícolas argentinas, em especial o trigo. E parte desse trigo é exportado justamente para o Brasil, que pode trazer, como consequência disso, um aumento no preço de derivados de trigo aqui. Mas nós estamos falando do pãozinho, estamos falando de macarrão. Bom, a gente fala desse assunto agora com Glauco de Queiroz, que está conosco lá em Brasília. Glauco, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Boa noite a você. Um decreto foi publicado no último sábado no Boletim Oficial do Estado da Argentina. Ele aplica uma taxa de 9% às exportações de grãos, que no caso da soja se soma a uma tarifa de 18%. A medida pode impactar no preço de produtos alimentícios, como pão e macarrão, já que a Argentina é o principal fornecedor de trigo para o Brasil. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil importou do país vizinho em 2018 quase 6 milhões de toneladas do grão. Com isso, o recém-possado, o presidente Alberto Fernández, tenta impulsionar as receitas do governo. Ele tem o desafio de reestruturar uma dívida de cerca de 100 bilhões de dólares em títulos e empréstimos e conter uma inflação anual de mais de 50%. A imprensa argentina tem repercutido muitas reclamações sobre a medida de que as regras não estariam muito claras. Por isso, o governo decidiu manter fechado nesta segunda-feira o registro necessário para a concretização das vendas, enquanto estrutura a nova taxação. Piotto. Vamos falar um pouquinho de política que influencia a economia ou de economia que influencia na política. Governos de esquerda normalmente reclamam de governos de direita que aumentam impostos, ganham a eleição e quando tomam posse aumentam impostos. A verdade é que, independentemente do processo eleitoral, contas são contas e elas têm de ser pagas. E a crise fiscal na Argentina é das piores. E, inclusive, depois do anúncio desse imposto sobre compras em dólar, por exemplo, os argentinos estão com medidas mais duras, inclusive, para compra em dólar, o que fez com que a moeda argentina, na verdade, o dólar, disparasse em relação ao peso. Daqui a pouco eu trago essa cotação. Bom, vamos falar do Brasil, que hoje saiu sempre às segundas-feiras, o Boletim Focus do Banco Central. Nós temos dados de melhora de PIB, sobretudo. Vamos lá, porque a gente tem um comparativo ali. Eu peguei exatamente os dois itens que tiveram alterações importantes hoje. O IPCA
e o PIB, ou seja, a previsão de inflação há um mês era de 3,35. Tivemos um aumento no preço da carne, dos combustíveis, há uma semana 3,86, agora subiu um pouquinho mais, para 3,92. O centro da meta da inflação deste ano, prevista pelo Banco Central, é de 4,25, ou seja, ainda está abaixo do centro da meta. E PIB, na coluna de baixo ali, há um mês era menos de 1% de crescimento, 0,92. Subiu para 1,10 na semana passada e agora teve uma alta marginal, um pouquinho acima, 1,12%. O câmbio, na previsão deste ano, teve a mesma da semana passada, de R$ 4,15. Isso para falar das previsões para este ano. Como nós já estamos em dezembro, a gente já tem feito isso já de alguns meses para cá, vamos dar uma olhadinha nas previsões desses economistas ouvidos pelo Banco Central em relação a 2020, que começa logo, né? Vamos dar uma olhadinha nas previsões ali. Vamos lá, IPCA, PIB, ou seja, inflação, PIB, câmbio e Selic. O IPCA, por exemplo, 3,60. Essa é a previsão de 3,60% de inflação, 3,60% ao ano. Uma inflação ainda abaixo do centro da meta, que vai cair um pouquinho mais no ano que vem. O PIB de 2,25 era de 2,23, agora subiu um pouquinho, mas já há previsões que dão conta de 2,70 até 3% no ano que vem. O câmbio a 4,10, um pouco abaixo dos 4,15, mas ainda nós estamos falando de um câmbio, sobretudo, valorizado em relação ao que tivemos durante esse ano todo. E a taxa Selic em 4,5%. 4,5%, o que demonstra claramente 4,5% é a atual taxa Selic. A coisa de algumas semanas atrás ainda se tinha a possibilidade, se imaginava a possibilidade de que o Banco Central faria um novo corte no começo do ano que vem. Agora já parece pacificado pelo mercado, tudo leva a crer que não haverá novos cortes na taxa Selic no ano que vem. E as explicações são duas. Primeiramente, a inflação, apesar dessa recente alta, ainda está ancorada, ou seja, está abaixo do centro da meta. Mesmo que a inflação venha como centro da meta 4% no ano que vem, nós estamos falando abaixo do centro da meta. E outra coisa, nós estamos tendo uma lenta recuperação, um começo maior agora de recuperação econômica. A gente estava tendo uma recuperação muito lenta, agora estamos tendo um sprint, ainda leve, é verdade, mas de recuperação econômica. O que o Banco Central, inclusive, explicou, as medidas que foram lá de queda dos juros desde o começo, do meio do ano para cá, estão começando a surtir o efeito agora, o que leva o Banco Central a ser mais cauteloso. Aliás, a expressão cautela foi usada pelo Banco Central quando decidiu baixar os juros na semana passada, na última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Agora teremos uma reunião somente no ano que vem. E aí nós teremos, obviamente, a decisão oficial do banco, mas os analistas de mercado já estão prevendo uma taxa Selic de 4,5% a partir do ano que vem. Bom, vamos seguir aqui porque a Confederação Nacional do Comércio estima uma alta agora nas vendas de Natal acima dos 5%. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e tem detalhes dessa pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. Maurício, boa noite, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Olá, Piotr, boa noite. A Confederação Nacional do Comércio está otimista com a chegada do Natal. O levantamento realizado pela instituição mostrou que as vendas nesse fim de ano devem crescer 5,2% em comparação com 2018 e vão movimentar 36 bilhões e 300 milhões de reais em todo o país. Se a previsão se concretizar, vai ser o maior avanço nas vendas de Natal desde o ano de 2012. Os supermercados devem ser os que vão faturar mais, com aproximadamente 13 bilhões de reais. Em seguida, aparecem as lojas de roupas, com 9 bilhões de reais. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, um conjunto de fatores criou esse ambiente favorável para as vendas, como a baixa inflação, a queda de juros, que facilitou a concessão de crédito, e a liberação para saques do FGTS, que injetou mais dinheiro na economia. Apostando no aumento do faturamento, as lojas devem contratar 91.600 empregados temporários. E a boa notícia é que provavelmente 26,4% desses temporários deverão ser efetivados depois do Natal. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, por outro lado, tem gente que está pretendendo comprar agora no Natal. É a pressão do consumo, o desejo de fazer compras no Natal, mas 1/3 das pessoas que pretendem comprar no Natal, já estão comprando, tem problemas ainda de dívida atrasada. Vanessa Casalino tem detalhes dessa pesquisa. Oi, Vanessa, boa noite.
Oi, Piotr, boa noite a você, boa noite a todos. E desse total, de um terço que tem contas em atraso, 66% já estão com restrições no CPF e 3 em cada 10 admitem que costumam gastar mais do que podem. São números que podem indicar o início de 2020 já amargo para muita gente na vida financeira, de acordo com a pesquisa da CNDL e do SPC Brasil. E tem um grupo que vai arriscar ainda mais. 7% dizem que vão deixar de pagar alguma conta e 6% vão deixar de quitar dívidas para comemorar no fim de ano. No topo da lista das contas que vão ficar para trás está o cartão de crédito, que tem juros altíssimos e que tem tudo para complicar bastante a vida de quem já não está com as contas em dia. Depois, na sequência da lista, estão as contas de internet, telefonia, água ou luz e TV por assinatura. Para a gente ter uma ideia de como esses impulsos de fim de ano não são inocentes, ainda de acordo com a pesquisa, 15% ficaram com o nome sujo por causa dos presentes do Natal do ano passado. E desse total, 9% continuam negativados até hoje, um ano depois. Agora, é claro que ninguém precisa deixar de trocar presentes por conta disso. O SPC recomenda apenas planejamento. Na prática, é fazer uma listinha, pesquisar preços e priorizar sempre pagar as contas antes de consumir, começando pelas de juros mais altos. E, por último, nunca comprar tendo apenas a emoção como guia. Senão, não tem roupa amarela no Réveillon que dê conta da vida financeira no ano que vem, que, como você disse, Piotr, começa logo daqui a coisa de 2 semanas. Piotr. Então, obrigado, Vanessa. Bom, olha, a internet hoje, e isso foi um grande avanço, nos permite fazer comparativo de preço, aliás, com o histórico do preço daquele produto. Muita gente fez isso com o celular agora para comprar na Black Friday. As pessoas viram o preço, se estava realmente menor com as promoções da Black Friday, porque você sabia quanto aquilo estava custando em junho, por exemplo. Tem lá o ano inteiro de preço. Ou seja, comprar por emoção hoje e pagar mais caro e ficar endividado não faz nenhum sentido, até porque o momento da economia é outro. E vale a pena você pensar em se recuperar financeiramente e aproveitar a economia para os próximos anos, não necessariamente na condição de endividado. E claro, se você tiver condições do seu banco, peça taxas menores, porque aumentou a concorrência, o seu gerente vai ter que mexer nas taxas que ele cobra de você quando você for fazer o empréstimo, porque, claro, é natural, todos fazemos empréstimos na vida. Bom, vamos seguir aqui porque nós temos os números do mercado financeiro hoje. Hoje a Bolsa passou pela primeira vez a marca dos 113 mil pontos. Não foi exatamente com isso que fechou, isso foi um recorde nas negociações que se chamam aqui de intradia. Vamos dar uma olhadinha nos números do Ibovespa? Está lá. Terminou, inclusive, com uma queda. Neste momento, ainda faltam alguns ajustes, 0,59% a 111.903. Para quem chegou à máxima de 113.196, num recorde absoluto, chama atenção. Como é que se explica tudo isso? Primeiramente, o movimento de alta tem a primeira explicação. A alta é porque nós tivemos um desfecho, já pelo menos um princípio de desfecho em relação à guerra comercial Estados Unidos e China. Houve sinais de melhora na economia chinesa, sobretudo. Os dados são esses aqui. A produção industrial subiu 6,2%, acima das expectativas, e o varejo subiu 8%, também acima das expectativas. Ou seja, esse ambiente melhor contamina as bolsas do mundo todo. Mas durante o dia nós tivemos uma série de realizações. Realizações é quando a pessoa que comprou na baixa sobe muito e começa a vender. Obviamente que isso faz com que a bolsa caia, por isso nós tivemos essa queda. A gente vai ter algum ajuste até o final do dia e a gente traz outras informações aqui do Ibovespa. Vamos seguir, porque nós temos dados agora em relação às ações que hoje subiram e desceram. Vamos lá, pode ser? Nós estamos só com um problema técnico aqui, daqui a pouco a gente traz os números da bolsa. Temos? Posso chamar? Vamos lá? Então vamos lá, as bolsas. As bolsas não, as ações do peso pesado do Ibovespa. Itaú com uma queda de 1,10, Vale com 0,15 de alta, Bradesco e Petrobras com ambos com queda ali. Aliás, a Petrobras caiu e mesmo o preço do petróleo subiu no mercado internacional. E a B3 com 0,24% de alta. Vamos ao dólar já, para a gente seguir nessa toada. Hoje uma queda de 1,23 a R$ 4,05. Eu tinha 4,06, saiu um novo ajuste, então queda um pouco maior, 1,23 centavos. No ano, por exemplo, aliás, neste mês de dezembro, o dólar já caiu 4,23%. Se eu comparar com a alta de 5,77 em novembro, a gente já está num caminho que deve anular esta alta de novembro com a queda do mês de dezembro.
Temos também o petróleo, né? O petróleo subiu justamente pela melhora no ambiente do comércio no mundo inteiro, com esse começo de desfecho aí da guerra comercial entre Estados Unidos e China. O WTI negociado em Nova York, 0,30 de alta, o Brent 0,18, está se aproximando das máximas históricas recentes aí, a $65 o petróleo referência tipo Brent negociado em Londres. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre emprego. A perspectiva do empresário em relação a gerar emprego, demitir, manter o quadro de funcionários, a gente fala disso daqui a pouquinho aqui no Cenário Econômico. Eu volto em instantes. O sentido da vida é a própria vida. Escritor e psicanalista. Um dos problemas da insatisfação contemporânea é que somos extremamente desatentos. No Impressões com Tardo Galigares. Valorizar a vida é saber transformar a ida de cada dia até a padaria da esquina numa aventura de descoberta dos outros, do que acontece na rua. Hoje, 21h. Ele é flautista, saxofonista, compositor e arranjador. Então essas músicas são tocadas, toca a alma da gente, a gente toca para frente para tocar as pessoas e manter as pessoas vivas. O músico mantém as pessoas vivas através da música. No Cena Instrumental, o músico carioca Eduardo Neves. Terça, 10h30 na TV Brasil. Daqui a pouco, Repórter Brasil. Será que é possível uma semana inteira de filmes com Dercy Gonçalves sem... Tudo na base do respeito e da honestidade. E ela vai se segurar? Eu faço qualquer negócio. Não faço qualquer parada. Vem aí uma Dercy que você não conhecia. A gente sempre aprende. A partir de hoje, 11h30 no Cine Verão da TV Brasil. Suas manhãs têm muito mais Brasil, mais regionalismo e qualidade de vida, mais talento e conhecimento, mais história e sabedoria, muito mais riqueza. Programas que são a cara do brasileiro pelas lentes das nossas emissoras afiliadas. Mais Brasil, de segunda a sexta, 6h na TV Brasil. No verão, um ótimo motivo para você ficar acordado até de madrugada. Eu acho que a gente deveria continuar assistindo até o fim. E o que você tem aí? São vários episódios de séries consagradas para quem quer conhecer ou rever histórias incríveis. Estava esperando por isso. De segunda a sexta, 1h, Maratona de Verão. Já de volta com o Cenário Econômico, vamos só revisar os dados de bolsa do Ibovespa, já com alguns ajustes, temos lá na tela, vamos lá. O Ibovespa hoje com queda de 0,59 a 111.896. Pode ser que tenha um ou outro ajuste ainda, mas é o último dado que nós temos nesse momento. 111.896 pontos, queda de 0,59. Num dia que chegou a mais de 113 hoje, né, no recorde das negociações intradia. Vamos dar uma olhadinha agora no dólar, de novo, o dólar queda de 1,23%, 1,23%. Me informaram aqui que eu disse 1,23 centavos, não, a queda em centavos foi até maior, mas foi 4,05 hoje no fechamento, R$ 4,05, queda de 1,23%. Bom, dito isso, vamos falar agora de geração de emprego ou perspectiva de geração de emprego. Eu tenho detalhes aqui que uma pesquisa ouviu 850 empresários, 16% disseram que pretendem contratar,
7% demitir e 75% deve manter seu atual grupo de funcionários. Nilson Pereira, da Manpower Group, é meu convidado aqui, inclusive a realizadora da pesquisa. Nilson, seja bem-vindo uma vez mais aqui ao Cenário Econômico. Obrigado, Adalberto. Eu peguei o estratificado da pesquisa, mas esses números aqui são melhores em relação ao primeiro trimestre, mas muito parecidos com o trimestre anterior, é isso? É isso. A pesquisa, como você já mencionou, a maioria das empresas hoje elas estão no compasso de espera. É um cenário positivo, mas isso a gente vem observando nos últimos 3 anos. O que aumentou agora foi a quantidade de empresas que estão dizendo que vão esperar. Isso é um reflexo do momento que a gente está passando. A gente fala de muitas reformas, né? Já houve a reforma da Previdência, mas como essa é uma pesquisa que mede o curto prazo, é um termômetro do curto prazo, é só para o próximo trimestre, as empresas estão mais preocupadas do que pode acontecer, por exemplo, com uma reforma tributária, uma reforma administrativa, que são reformas que podem trazer impacto no curto prazo. Até mesmo da reforma trabalhista que se fala, né? E nós estamos falando de como as empresas pretendem fazer a sua força de trabalho, qual é a sua estratégia de contratação para o próximo trimestre. O quanto que a reforma trabalhista, ainda aprovada lá no governo Temer, ainda mexe com a realidade das empresas hoje? Porque eu ainda tenho coisas que não foram pacificadas, eu tenho resistência dentro da Justiça do Trabalho. O que é surreal, é uma reforma trabalhista constitucional aprovada com todos aquele processo gigantesco, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. Mas eu trouxe aqui recentemente especialistas na área, advogados, dizendo que há resistências de juízes da Justiça do Trabalho, que não seguem o que foi decidido lá na reforma constitucional. O quanto que isso impacta na decisão de investir do empresário hoje? O que acontece é que isso gera a famosa insegurança jurídica. Que é das piores coisas que pode ter para quem vai investir. Sim, teve coisas daquela reforma de 2 anos que foram fáceis de implementar, que as empresas fazem uso, que de alguma forma facilitaram ou desburocratizou o processo, mas tem coisas mais delicadas e as empresas ainda não tomam decisões baseadas nessa reforma que houve há 2 anos atrás por conta dessa incerteza jurídica, né? Um outro impacto que a gente observa, isso é notório, a quantidade de reclamações trabalhistas, isso reduziu bastante, né? O que ajuda as empresas também nessa questão de planejamento, porque é sempre um passivo tributário que você não consegue mensurar. Claro. Mas as reformas que estão discutidas agora, elas são mais práticas, né? Por exemplo, a questão de trabalho ao domingo, questões que envolve coisas mais práticas, que eu acho que isso gera mais impacto no curto prazo. Claro, que é no dia a dia do empresário, se ele pode prever que o negócio dele vai funcionar 7 dias por semana ou não. E a que custo isso vai ter, é isso, né? É isso aí. Né? E dentro desse perfil dos que pretendem contratar, eu vou repetir os números aqui, são 16%. Esses 16% se parecem com o trimestre anterior, mas eu vi aqui são 9 pontos percentuais, é isso? Acima do que tínhamos no primeiro trimestre. Como eu falei, ainda é uma melhora, uma pequena melhora, né? Então, tem um grupo de empresas, esses 16, que dizem que vão contratar ou aumentar os seus quadros, né? É uma melhora, acho que é um cenário positivo, porque a gente ainda não vê os números na economia. Quer dizer, você não vê o PIB se recuperando, você não vê a geração de empregos, ainda temos um contingente muito grande de desempregados, a taxa de desemprego ela continua alta aqui, né? Então eu acho que ainda depende da economia reaquecer para que esses outros 75% comece a dizer que vão contratar e investir. Nilson, desses 850 empresários, eles são de um mix de setores ou isso é mais concentrado em algum setor especificamente? A gente divide em regiões, são 5 regiões no Brasil, são 8 setores e 3 portes de empresa, pequena, média e grande. Isso é extremamente abrangente, então. Então o setor de agronegócios continua mais otimista. A média dele está acima de 20%. Porque o agronegócio está vendendo interna e externamente. O dólar favorece. Sempre com preço bom. Isso. A indústria é que tem problemas para vender internamente e tem problemas para vender... Bom, internamente porque eu tenho um crescimento pequeno e externamente porque eu tenho uma concorrência gigantesca, ainda mais em tempos de retração dada a guerra comercial recente. Exatamente. Mas, de alguma forma, esse trimestre, todos os setores estão positivos. Uns mais, outros menos. Então, já existe uma predisposição de todos os setores a voltar a investir e criar emprego. Nilson, da última vez que você esteve aqui, a gente estava discutindo um ponto que me pareceu extremamente importante, porque no ano passado
nesta época do ano, eu tinha previsões que em 2019 cresceríamos 3%, 3,5%. Eu tinha ido a alguns eventos de banco em que os economistas de banco estavam projetando. E eu falei, essa gente não conhece o Brasil, não conhece política, porque era um governo novo que tinha que estabelecer uma relação com o Congresso, estava chegando com propostas novas que, obviamente, iam ter uma série de nãos antes de começar a ouvir sim. É diferente deste ano para o ano que vem. Aí eu posso prever um crescimento maior, porque muita coisa já foi feita, sobretudo a reforma da Previdência, ou seja, eu tenho uma agenda reformista hoje. Isso pesa agora, porque a análise que se tinha lá atrás era até otimista, porque tinha a lógica do governo novo, tinha passado por uma eleição, tinha um temor de voltar, retroceder com governos de esquerda que quebraram o país recentemente, aquela história toda de políticas mal sucedidas, pouco ortodoxas, enfim, aquela coisa toda, né? Muito heterodoxas, perdão, não ortodoxas. E agora nós não temos isso, é um governo de continuidade. Embora tenhamos uma eleição municipal, isso já muda, não muda? Porque eu tenho uma realidade que uma realidade construída por este governo. Acho que são dois fatores, né? Quando você fala de projeções macroeconômicas, se olha muito para o futuro, né? Mesmo de um ano é falar de futuro hoje em dia. Claro que é, sem dúvida. Agora, a criação de empregos, ela está muito mais relacionada à economia real, ao que acontece hoje, né? Então, a forma como os empresários, as empresas formam a sua força de trabalho, ele olha muito mais o que ele tem dentro de casa para produzir, os pedidos que ele tem, os serviços, os contratos que ele tem para entregar. Então, ele está muito mais relacionado à economia real, não é uma economia de projeção ou especulativa, podemos assim dizer, né? Por isso que a gente faz essa pesquisa só com 3 meses. Então, a gente não faz uma projeção daqui um ano como a tua empresa vai estar. Ele está de olho na carteira de pedido dele, é isso? É óbvio. É o que conta. É o que conta. E aí ele vai flexibilizar, vai fazer novas contratações baseado no que ele tem dentro de casa. Ainda mais no ambiente hoje que você, como a gente já falou, tem muitos desempregados. Então, ainda não há tanta dificuldade de você fazer contratações. E com relação à qualificação desse novo funcionário? Porque se a gente crescer rapidamente, eu tenho ouvido algumas projeções que há problemas na qualificação desse desempregado. Isso já acontece hoje. Hoje, não é que falta emprego. Todas as empresas de qualquer setor, de qualquer porte, têm vaga em aberto. Isso é um fato. Por que não se fecha essas vagas? Tem a ver com a qualificação. Mas quando você está num momento de alto desemprego, as pessoas meio que se rebaixam. Elas acabam aceitando empregos com uma menor qualificação do que ela tem para se manter empregado. Se você tem uma retomada econômica com uma taxa de desemprego baixo, a disputa por esses profissionais será maior. Logo, a gente vai ter uma intensidade da escassez de talentos, que é esse fenômeno que a gente chama aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, a escassez de talentos. A gente já tem isso tende a se intensificar no futuro. Ou seja, continua um desafio, então, para a economia brasileira. Enorme, porque o ciclo dos negócios são muito rápidos. Tem o impacto da tecnologia. A decisão de contratar é da noite para o dia, é isso? Exato. Uma vez que ele recebe uma série de ninguém faz planejamento de 6 meses. Hoje as empresas não trabalham dessa forma em relação à força de trabalho. Nilson, obrigado pela entrevista aqui ao Cenário Econômico uma vez mais. A gente que agradece a oportunidade. Bom ano para você. Voltamos a conversar no ano que vem, então. Estamos à disposição. Muito obrigado uma vez mais. O Cenário Econômico de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você, boa semana. Amanhã a gente está de volta aqui pela TV Brasil. Até lá. A seguir, Repórter Brasil. De norte a sul, de leste a oeste, nos lares de todos os brasileiros. Cultura.
cultura, informação, educação e cidadania. Televisão com a cara da nossa gente. Uma nova TV, mais completa, mais próxima de você. TV Brasil 12 anos, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em Brasília, o ministro da Infraestrutura diz que o diálogo está aberto com caminhoneiros e descarta a nova greve da categoria. Em São Paulo, a polícia surpreende 41 apostadores numa rinha de pitbulls. Manaus teve um recorde de crescimento populacional em função das ondas migratórias e os venezuelanos lideram esse ranking de imigração. No esporte, Brasil vence o México e anuncia que pode sediar a próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino. Os cruzeiros